Os nossos alunos e seguidores que relatam melhoras significativas nos estudos, por estarem lendo e escrevendo melhor, invariavelmente são aqueles que colocam em prática dois conselhos que repetimos sem medo de soar repetitivos: memorize e medite. Olá a todos, aqui é o professor Mário, mais um vídeo do nosso canal em que nós vamos avaliar, analisar e comentar um texto que nós mesmos publicamos, certo? Um texto cujo nome é Medite para memorizar e memorize para meditar, tá? Como vocês veem, são duas atividades que se retroalimentam, uma alimenta a outra, tá? E assim, os dois bichinhos, tanto a memorização como a meditação, vão crescendo, certo? Vamos lá então. Continua o texto. Mais do que ler muitos livros ou muitos assuntos, né? Ou estudar muitos assuntos, mais do que anotar ou fichar tudo que lê de algum modo sofisticado, memorizar e meditar constroem a inteligência pessoal. E é assim porque essas eram as bases da educação clássica. Tá? É assim porque realmente os antigos perceberam, em parte por necessidade, em parte porque era o que realmente eles perceberam que funcionava, que memória e meditação são o núcleo dos estudos. Tá? Por que em parte por necessidade? Porque eles não tinham como anotar tantas coisas como nós, não tinham nem tanto papel disponível, nem tanta caneta, instrumento para escrever, nem nada disso. Eles, por muito tempo eles escreveram em uns cadernos de pedra que eles botavam uma cerinha ali, tinha algumas páginas, entre aspas, e eles ficavam desenhando naquela cera ali algumas palavras, não cabia muita coisa ali, tá? Isso tudo que eles tinham, depois apagavam para escrever de novo, certo? E estilo, a palavra que hoje em dia significa o modo como nós nos expressamos, o estilo era na verdade um instrumento com que eles desenhavam, faziam pequenos vínculos ali na cera de abelha mesmo, tá? Então era um negócio bem rústico, como é de se esperar, tá? E eles não tinham muito espaço para anotar. Então o que eles tinham que fazer? Se desesperar, né? E se prostrar e chorar num canto? Não. Eles tinham que memorizar, tá? É aquele negócio que o Sócrates enfatiza no Fedro, tá? Olha, criar digamos assim, o alfabeto escrito é legal, né? Mas isso aí vai acabar tornando a memória menos necessária e, por consequência, enfraquecendo, porque a necessidade de alguma forma nos dá força, tá? Nos força a exercitar e, portanto, deixar a memória sempre treinada, sempre apta a absorver mais coisas. Quando nós não precisamos, não temos a necessidade, a gente pode anotar tudo, bom, a memória começa, entre aspas, a ficar preguiçosa, não é? Então, é isso que ele estava dizendo. Ali criou a escrita e enfraqueceu a memória. Ao contrário do que o próprio criador, né, da fábula que o Sócrates relata, o Thoth, deus grego Thoth, diz que vai aumentar a memória, na verdade, o rei, né, a quem ele se dirige, responde, não, é o contrário, vai diminuir. Tá? E é o que nós percebemos, sim, a memória pessoal, tá, de cada um de nós, individual, ela vai perdendo, né, vai perdendo capacidade. Tá? Embora a nossa capacidade de anotar e deixar registros na internet, em livros, em todo que tipo de coisa, isso aumentou formidavelmente. Mas tudo isso é o quê? Se vocês pararem para pensar. É conhecimento potencial. Tá? Não é conhecimento de ninguém. É conhecimento potencial que está registrado. Tá? E pode ficar para sempre registrado sem que ninguém veja. Tá? E coisas importantes podem se perder nesse processo aí. Certo? Quando a nossa memória passa a já não ser uma memória que se passa de geração em geração, pelas famílias e pelos professores, mas está tudo em livro ou na internet, como hoje em dia. Vamos continuar.
Memorizar muitas coisas era uma necessidade até recentemente na história, tá? Até recentemente. Se nós olharmos na escala histórica, vamos dizer assim, até a prensa de Gutenberg no século XVI, no século XVI foi anteontem, tá? Em termos históricos, tá? Fazem lá seus 500 anos, mas é anteontem em termos históricos. Antes daquilo, tinha nem, né, livros em profusão, né? Na Europa, por exemplo, e no Novo Mundo, que estava sendo descoberto naquele mesmo momento, tá? E por isso o Novo Mundo também já é um mundo criado à base de livros, tá? Mas hoje em dia já tem muito mais possibilidades ainda nesse campo dos registros impessoais, vamos chamar assim. Quando não havia livros nem papel em abundância. Então também essa coisa do papel, né? De ter muito papel disponível. Né? Até recentemente não era o caso. Já meditar é necessário para você compreender o que memorizou. Tá? Então, o processo humano, real, vital mesmo, é ter na nossa memória, na nossa mente, e refletir sobre aquilo que está na nossa mente. Eu não posso refletir sobre o que está escrito num livro que está lá na Biblioteca do Vaticano, ou nem na minha biblioteca pessoal em casa neste momento. Não existe um hiato, tá? Existe um abismo entre mim e o objeto físico livro. Tá? Eu só trago para minha mente quando eu leio. Tá? E aí eu só medito na hora que eu leio, tá? Sim. E depois? Depois só penso besteira? Se eu tiver uma memória, se eu tiver coisas registradas na minha biblioteca pessoal, que é a minha mente, a minha memória, eu posso meditar quando eu tiver um tempo, mesmo que eu não tenha um livro à mão, tá? Vamos continuar aqui, isso é importante. O melhor de tudo é que a memorização permite a meditação, assim como a meditação auxilia na memorização. Os dois processos estão intimamente ligados, como por um cordão umbilical. Se você quer estudar não só o conteúdo clássico, mas ao modo clássico, tem de memorizar e meditar. Então, isso é uma coisa. Eu vou lá e leio Aristóteles. Bem legal. Mas eu não memorizei nada do Aristóteles. Bom, já não é tão legal, certo? Eu só consigo pensar naquilo ali do Aristóteles quando eu tenho o livro na minha frente e muito fresco. Mas nada fica na minha memória. Bom, ou muito pouco. Não é tão legal, certo? Porque aí aquilo não se tornou parte de ti, não é do teu repertório, tá? Pode ser algo que muito vagamente e aleatoriamente tu te lembre, bom, não é parte do teu repertório. Se tu tem uma biblioteca toda bagunçada e tu queres um livro um dia, pode ser que tu não aches se tu tiver pouco tempo para procurar. E aí não valeu muito a pena ter aquele livro. Assim também, se nós temos algo na memória, mas está tudo confuso, bagunçado, e como não vai ficar bagunçado, nós temos que meditar. Eu li, certo? Memorizei pelo menos o resumo daquilo que eu li, depois eu meditei. Eu pensei, não, mas isso aqui, onde é que se encaixa? Como é que é? Será que eu já vi esse fenômeno aqui que está sendo descrito? Por exemplo, o que nós estamos falando aqui, né? Façam a experiência, tentem meditar sobre algo que está muito presente na memória de vocês e depois sobre algo que vocês só se lembram vagamente. A experiência é muito diferente. Vocês podem refletir sobre um acontecimento muito marcante, que está muito marcado mesmo na memória, e aquilo vai ser fácil. Vocês vão lembrar dos detalhes, vão lembrar do sentimento, vão lembrar do que aquilo significou. Mas se é uma coisa muito vaga, uma memória muito vaga, a inteligência não consegue tirar nada dali, tirar uma lição de vida, tirar uma consequência, analisar quais foram as consequências daquilo na tua vida, né? Isso, e assim também com aquilo que nós lemos, tá? Vamos lá. Assim largue um pouco a caneta, o papel e até o livro.
Ou melhor, leia o livro com o fim de memorizar o conteúdo. Então ponha de lado, leia diversas vezes e após isso tente repetir sem ler. Uma hora o conteúdo grudará na mente. Então aqui uma pequena dica para memorizar, tá? Leia um capítulo, alguma coisa assim, uma porção de um livro. Tu não vais ler todo o livro de uma vez, mas leia um capítulo. Aí ponha de lado, tá? Aí tenta lembrar o que foi que ele falou. Vai ter algumas lacunas. Tu vai lá e lê de novo. Preencha as lacunas. Ah, era isso, era isso. Aí tu vai, ah, sim, era isso, claro. Tá? Depois tenta rememorar de novo. Lê, rememora. Assim vai, até que ficar a coisa bem fixa, tá? No começo pode demorar mais para ficar fixo, mas com o tempo a memória vai ganhando, digamos assim, musculatura, tá? Ela vai ficando mais apta a receber as marcas daquilo que nós lemos, tá? E aí gruda, como eu disse ali na mente. Recomendamos que você comece decorando poemas, aqui como exercício, tá? Também porque é bom ter poemas na memória, mas como exercício para treinar, como quem vai na academia. Em especial poemas curtos, para começar, obviamente, como sonetos e redondilhas. Decore os 10 para começar. Então decora aí 10 sonetos, tá? Vai demorar algum tempo, vamos dizer assim. Tem gente que começa, nós já ouvimos falar, e decoram por dia, tá? De início. E tem outras pessoas que vai, sei lá, decorar um por semana. Então vai demorar 10 semanas para ter 10 sonetos na memória. Valeu a pena. Valeu muito a pena. E eu garanto, vocês vão voltar aqui e vão dizer, cara, eu estou mais lúcido agora que eu decorei esses poemas. Sempre que eu volto eu me lembro, fico empolgado, lembrei. Olha aqui, a memória funciona mesmo, ela não é só um fluxo. Né? Eu não me lembro das coisas atabalhoadamente, desorganizadamente. Dá também para decorar a coisa de um começo, meio e fim ali. Tu vai se sentir mais forte, mais potente intelectualmente. Certo? Você notará uma grande diferença entre tentar entender um poema enquanto lê e após tê-lo decorado. Bom, isso aí também é claro. Teve aquele exemplo da memória antes ali, uma memória muito marcante, uma memória, né? Mais ou menos, tá? Agora, a diferença entre algo que tu tentas entender enquanto tu lês e algo que tu tentas entender depois de ter lido, sem ter o trabalho de ter que estar aqui, né, dividindo a tua energia mental na codificação de palavras. Não, as palavras já estão ali, elas vêm automático. Elas vêm quase como se tu comandasse. Vem aí, todo poema. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim mesmo tenho a parte desejada. Quando tu decora, vem assim, tu não precisa nem pensar no sentido. Isso aí que é a tal decoreba que os caras tão mal falam, era isso. Né? Ele repete as coisas, mas ele nunca pensou nas palavras. Tá, mas ele pode pensar a qualquer momento. Pelo menos ele tem as palavras ali. Por que ficar reclamando disso? Tá? Ele ainda não pensou. Por que Camões diz, transforma-se o amador na coisa amada? Como assim? Eu vou virar uma mulher? Se eu amo uma mulher, eu vou virar aquela mulher? É isso que ele está dizendo? Não deve ser isso, né? Mas, uma possibilidade, eu comecei a pensar sobre aquilo. Tá? Então, melhor ter palavras decoradas, ter decoreba, que não tem nada. Isso é garantido. Vamos lá. A mente vacila sempre que se esquece e precisa apelar aos olhos para relembrar. Ela é mais penetrante quando busca entender aquilo que já agarrou com firmeza. Isso faz muita diferença. Então, memorizar é como tu agarrar uma presa. Quando tu tem a presa agarrada à tua mercê, bom, é muito mais fácil de tu, digamos assim, tu é um estudioso dos animais. Tu vê o animal só ao longe,
quanto ele aparece ali de vez em quando. Não, mas tu agarrou o animal depois, tu agarraste o animal, tá na tua posse. Bom, aí tu pode, coloca ele dentro de uma cerca e aí tu olha, né, o comportamento dele ali, né? Bom, tu vais aprender muito mais, porque tu só vê ele muito de vez em quando, né? Com os olhos, digamos assim. Tá? Então, quando a mente tem a coisa agarrada, isto é, memorizada, no seu controle, aí ela pode pensar melhor sobre aquilo. Ela pode pesar cada uma das palavras. Transforma-se o amador. Quem é o amador que se transforma? Ou que é essa transformação? Aí eu penso cada uma das palavras, eu vou pesando cada uma delas. Tá, não, quem é o amador? É qualquer amador? E essa transformação na coisa amada? Bom, não é uma transformação física, não faria sentido. E aí ele já introduz por virtude do muito imaginar. Ah, ele está introduzindo a causa. Então é a imaginação, está na mente, claro. É de tanto imaginar na pessoa amada, a mente como que se transforma naquela pessoa amada. Então ela só vê aquela pessoa amada. A imaginação só vê aquela pessoa, ela quase como se transforma naquilo. Bom, parece que eu entendi um pouco melhor agora. Por quê? Porque eu tinha as coisas decoradas. Não tive que ficar, cadê o meu livro do Camões para eu reler lá? Aí, não, sei lá, tá perdido na bagunça ali, não vou nem procurar. Já nem pensa a respeito, né? Vai fazer outra coisa, muitas vezes. Então aqui, ó, mesmo exemplo, nem lembrava disso. Você decorou os versos, transforme seu amador na coisa amada por virtude do muito imaginar, você pode pensar no seu sentido quando quiser, o quanto quiser, sem o incômodo de ter de manusear um livro. Sua mente está livre para se concentrar apenas no sentido das palavras. E quanto mais você pensar nele, mais as próprias palavras vão se fixar na memória. Isso também é natural. Eu decorei, transforma o seu amador na coisa amada. Hoje. Mas passou um dia, eu esqueci de alguns versos. Acontece. Né? Pode ser que tu tenha decorado e ficado com os versos 1, 2 meses frescos na mente, de repente um desaparece. Tudo bem? Mas se tu ficares meditando, e meditares muito naquilo, tentares entender, tentares trazer para a tua vida aquele poema, tá? Então de tanto, é o mesmo conteúdo do próprio poema, se tu transformar aquele poema, te transformar nele, meditando, a tua memória vai ficar muito mais solidificada ainda, tá? É isso que quer dizer aqui a nossa medite para memorizar, memorize para meditar. Tá? O processo vai se retroalimentando, um alimenta o outro, vai ficando mais forte, tanto a memória como o entendimento. Tá? E é por isso que nós dizemos ali no começo, os nossos alunos e seguidores que relatam melhoras significativas nos estudos são aqueles que colocam em prática só esses dois conselhos, memorizar e meditar. Tá? Mas eu não sei meditar. Realmente, tá? Precisa ter alguma experiência, ter algum estudo das artes liberais, mas, mesmo não tendo, tu sabe o que é pensar, tu sabe o que é ficar revolvendo naquelas palavras. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com aquilo? Isso é o mínimo que todo mundo vai fazer. Tá? E isso já é uma forma, talvez rudimentar, ou com certeza rudimentar, de meditação. Tá? O que ele quer dizer com isso? Talvez quer dizer aquilo, quer dizer aquele outro. Tá? Tu está tentando penetrar no sentido real das palavras, não só pensando em palavras, em sons. Tá? E quem nota, né, avança, quem coloca em prática em primeiro lugar esses dois conselhos. Vamos terminar aqui então, o último parágrafo. É por isso que muitos notam diferença no entendimento do que leem quando começam a decorar. Isso vai ter consequências na capacidade de escrita também. Este é o jeito clássico de se estudar. Sim, também, porque a pessoa pergunta, como é que eu vou imitar os clássicos? Olha, tu vais imitar, às vezes até inconscientemente, se tu decorares poemas, passagens, alguma frase lapidar de algum
não vai decorar um romance inteiro do Machado de Assis, mas algumas frases que tu achaste muito boas, muito legais. Se tu decorares aquilo, depois ficares pensando, de repente aquilo se incorpora em ti. Uma forma bem rudimentar, mas real de imitar. Né? De tanto decorar poemas de Camões, tu começa a escrever como Camões. Né? Às vezes sou até meio forçado, assim, mas pelo menos tu está imitando, meio que automático, no automático. Bom, esse é um jeito. Sem decorar, imitar fica muito difícil. Eu vou ler aqui, transforme sua dor na coisa amada. Vou tentar criar um verso parecido com isso. Vai ser mais difícil. Só ler na hora o verso e depois tentar imitar. Se ele está na tua memória, é muito mais fácil. Pode até fazer variações na tua cabeça. Transforma sua dor na coisa amada. Transforma-se o corredor num paspalhão. Sei lá. Aí tu começa a fazer essas brincadeiras. Também, porque estudar também é isso. Brincar com os conceitos. Né? Jogar. Transforma-se o corredor numa macieira. Transforma-se o corredor... Sei lá. Tá? E assim tu vai variando. E tu vai fazendo essa forma bem simples, simplória de imitação, mas que é assim que se começa. Certo? Então até aí vai ter impacto. Vai impactar o nosso estilo, o nosso modo de escrever. Certo? Memória é isso, pessoal. Sem memória não tem estudo, tá? Nós só sabemos aquilo que nós temos na memória, que está gravado ali. Né? Então, até estar gravado, nós não sabemos. É fato, tá? Eu sou muito esquecido, não consigo lembrar de nada. Sim, não está funcionando o teu estudo. Saiba disso. Tem que corrigir o curso de ação, o teu curso de ação, tá bom? Nos vemos numa próxima aí. Se gostou, curte, compartilha e até mais.